Fala, torcida do Flusão, ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do nosso Fluminense. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Flusão, com novidades e informações exclusivas de bastidores e tudo mais. Mas antes de tudo, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Fluminense. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Flusão. Obrigado, bom dia. Dona Gláucia, boa tarde, melhor dizendo, meio-dia e 22 ao vivo aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas. Dona Gláucia, um abraço também para o André Donk, para o Jailson, para o fã de esporte, especialmente o torcedor tricolor, que agora fica nessa expectativa, né? Acabou a era Zubeldia, começou a era Marcão. Marcão, pela 11ª vez, ele que é auxiliar técnico permanente, como técnico interino do Fluminense. Já treinou o time ontem e hoje, e agora ele vai passo a passo, jogo a jogo. Primeiro esse jogo contra o Palmeiras, jogo dificílimo contra o líder do campeonato, 23ª rodada neste sábado, no Maracanã, às 4h30 da tarde, 14 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. Lembrando que no primeiro turno, na 4ª rodada, dia 25 de fevereiro, lá na Arena Barueri, aí em São Paulo, Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1, o técnico ainda, é claro, era o Zubeldia, o gol tricolor foi do Lúcio Acosta. O Fluminense faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é o quarto colocado, está aí no G4 com 35 pontos ganhos. Levantei alguns números aqui do retrospecto do Marcão como interino. 74 jogos, 31 vitórias, 20 empates, 23 derrotas, 51% de aproveitamento. Ele vai ter desfalques, né? Tem aí o Ignacio, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, zagueiro. Também não tem o John Kennedy, que vai fazer uma cirurgia no joelho, e o Milan, zagueiro, que está machucado. Mas poderá ter, a torcida tem arrepios, poderá ter a volta do Freitas, zagueiro, que está recuperado de um edema ósseo no tornozelo direito. Quem sabe vai jogar aí um tempo ou entrar durante o jogo contra o Palmeiras. Como última informação, Thiago Silva recentemente obteve a licença A da UEFA como concurso de treinador depois que ele dirigiu o Porto, e ele vai ser um auxiliar do Marcão. Ele é muito amigo do Marcão, e dentro de campo, como tem essa experiência aí agora com formação técnica da UEFA, vai ajudar muito o Marcão dentro de campo, dona Gláucia. Boa, seu Cícero Melo, muito obrigada pelas informações também. A gente segue, claro, aí com vocês na apuração. Qualquer novidade nas nossas plataformas e na nossa programação também. O Cícero segue com a gente, já já a gente conversa mais, trazendo as informações. Valeu, Igor. E desde a conquista da Libertadores em 2023, o Fluminense trocou 4 vezes de treinador. Campeão continental, Fernando Diniz, acredite, caiu depois de uma sequência de jogos sem vencer, assim como o Zubeldia. A mesma sequência, entre eles, Mano Menezes e Renato Gaúcho enfrentaram o moedor de técnicos que há nas Laranjeiras. O Renato não foi moído, né? Verdade, é. Quis sair depois de brilhar na Copa do Mundo de Clubes, no Super Mundial. Olha só, o Renato foram só 21 jogos, Mano Menezes só 20, o Zubeldia foi um pouquinho além, 25... padrão, né? Não, perdão. A gente está falando de vitórias, mas só 21 vitórias o Renato, só 20 o Mano Menezes, e o Zubeldia conseguiu um pouco mais. Porque o aproveitamento é muito parecido dos três. O Mano, 47 jogos, o Renato, 39, o Zubeldia, 60. Não, 60 56. não, 56. 56. É muito parecida a quantidade de jogos, muito parecida mesmo. É um padrão, e é um padrão amador, é um padrão pouco profissional do Fluminense. Olha, Tomás, eu não acho o Zubeldia o novo Cruyff, o Guardiola dos trópicos, não acho nada disso. Mas o Zubeldia é bom técnico, o Zubeldia é melhor técnico do que os dirigentes que ele teve como chefes no São Paulo e no Fluminense, nos dois tricolores. Em nenhum dos dois casos ele deveria ter sido demitido. Em nenhum dos dois casos, o São Paulo definitivamente não melhorou sem o Zubeldia. E o Fluminense também não vai melhorar sem o Zubeldia. Nos dois casos, ele deveria ter completado o ciclo. Eu já falei isso hoje mais cedo, eu participei de um programa hoje cedinho, quando o Fluminense anunciou às 7h27 da manhã a demissão. O Zubeldia chegou às 7 da manhã no clube para trabalhar e foi avisado. E os jogadores ficaram sabendo por WhatsApp com o anúncio oficial do clube. E eu falei, a mesma coisa que estou falando agora, para mim,
é uma atitude de amadores, é uma atitude pouco profissional. E eu estou sendo esculachado pela torcida do Fluminense. Ah, não acompanha o clube, não sabe o dia a dia. Meu amigo, torcedor de futebol tem que torcer. E profissional de futebol tem que trabalhar. Quando profissionais do futebol agem como torcedores, ou quando profissionais do futebol gostam de tirar o deles da reta para ouvir torcedores, nunca dá bom. Nunca dá bom. Porque torcedor tá xingando o time e o técnico de sem vergonha na quarta-feira e gritando time de guerreiro no domingo. O torcedor é volátil, ele vai de acordo com o resultado. O torcedor não é o único que entende do time dele. O Fluminense, por pior que tenha sido o futebol apresentado pelo Fluminense no pós-Copa, nesses 8 jogos sem vitória, são 7 empates. O Fluminense é um time difícil de ser batido. Foi eliminado pelo Vasco 2 vezes em mata-mata. Isso magoa, né? No fim do ano e agora, na Copa do Brasil. Está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. O que poderia ser melhor do que estar em 4º? Ser terceiro? Porque esse é o teto hoje, de qualquer um que não seja o Flamengo, que não seja o Palmeiras. Está em 4º lugar no Brasileiro, está vivo na Libertadores, é verdade, foi eliminado da Copa do Brasil. Para mim parece uma loucura, Tomás. Também acho. Para mim parece uma loucura. E vai soar mais louco ainda, dependendo de quem for contratado para o lugar dele. Claro que muita gente já começa a pensar no Renato. Já está falando aí no teu ouvido? Já até chegou mensagem no meu celular, um falso Renato pedindo passagem. Mas e se não for o Renato? Quem muito melhor do que o Zubeldia está no mercado? Mano Menezes? Sim, o Tite vai voltar a trabalhar? Mano, lembra que hoje? Eu trouxe falei já no ar aqui da conversa com o Mano lá que eu tive lá nos Estados Unidos. O Mano, ele foi chamado para o Fluminense para botar ordem no vestiário. Né? O Diniz, ele cria uma relação de muita amizade, até certa permissividade com os jogadores. Chega o Mano lá para botar ordem, para poder dispensar o Marcelo, para poder dispensar o outro, para poder dispensar o outro, para poder botar alguns carinhas nos seus devidos lugares, né? Aí quando o Mano faz esse trabalho sujo, vem o Renato, outro amigão da galera, e pega o bônus disso, né? Um cara como o Mano fica com ônus, um cara como o Renato pega o bônus. O que fugiu do script foi o Renato querer sair do Fluminense. Que acho que também foi uma atitude pouco profissional do Renato, em seu momento. E o Zubeldia pega um time pronto ali. E ele vai bem na temporada passada e no primeiro semestre desse ano. Tá tudo certo. Você não pode, por causa de xingamento de torcedor e 2 semanas ruins, mandar o cara embora, entendeu? Pagar multa, né? Pagar multa, e pagar outra multa, e aí pagar outra multa, sabe? É uma irresponsabilidade com o dinheiro do clube e para mim é uma atitude pouco profissional do Fluminense. Para mim é um erro grave. Poderia mandar o Zubeldia embora no final do ano, tá tudo bem, hein? Claro. Olhar para o trabalho dele e falar, não gostamos, por isso, tá tudo certo, mas tem que deixar o ciclo acabar. Não até pode porque nada impede que o próximo seja demitido até o final do ano, e aí são 2 multas que você vai ter que pagar, mais uma dor de cabeça para contratar o treinador. Se dependesse de torcedor, o Abel Ferreira já teria sido mandado embora do Palmeiras umas 8 vezes. Verdade. Tá? Então, assim, futebol é para profissionais. Não é para torcedores ocupando posição de dirigente no futebol. E só 2 detalhezinhos, eu tinha falado que era a mesma sequência de jogos sem conseguir uma vitória. Na verdade, o Diniz caiu depois de 5 jogos só sem ganhar, pois a gente viu na tela. Todo mundo chorando. Pois é, né? Os jogadores queriam a permanência dele. Pois é. E a gente viu também na tela que já são 14 técnicos no Campeonato Brasileiro. E aí eu te faço uma pergunta, seja breve na resposta, Júlio, apesar da pergunta ser difícil. Por que tem tanto técnico caindo mais no começo do campeonato? Não deveria ser o contrário? O campeonato começa, vamos dar uma chance. Mas a gente normalmente vai até a 7ª, 8ª rodada com aquela média de 1 por rodada. Depois vai diminuindo. E agora são só 14 em 22 rodadas. Qual que é a explicação disso? Eu acho que passa pelos dirigentes realmente ouvindo a reclamação dos torcedores, que começou mal, troca logo. Troca logo para ver. O zagueiro colombiano supera a lesão na coxa sofrida em julho, já trabalha com o grupo e deve ser opção no jogo de volta das 8ª de final da Libertadores. Boa notícia para o departamento médico e para a comissão técnica do Fluminense. O zagueiro colombiano Julián Milán avançou significativamente na recuperação de uma lesão muscular na coxa direita e já retornou aos treinos com o grupo no CT Carlos Castilho. Torcida do Flusão, essas foram as notícias de hoje do nosso tricolor.
Deixa aqui sua opinião nos comentários, deixa o like e até a próxima com mais novidades do Fluminense.